E aí, gente linda aqui do meu canal, como vocês estão? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E é com muita alegria que eu faço esse vídeo, porque hoje nós vamos falar aí sobre esses 21 dias sem açúcar, sem ultraprocessados, sem glútens que eu fiquei. E olha, eu não esperava ser do jeito que foi, eu não sabia que o meu corpo ia reagir dessa maneira. Foi a primeira vez que eu fiz um challenge, né? Um desafio tão forte e tão limpo assim, de comer só coisas mais, coisas naturais. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu sei que o que eu vou falar aqui pode acrescentar bastante na sua vida e te ajudar muito, sabe? Se você quer fazer algum desafio parecido e saber muitas coisas que talvez você não saiba sobre isso. Quero te convidar, se você é novo, nova por aqui, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, faça parte da nossa família e bora lá pro vídeo de hoje. Gente, vocês vão ter um recap, né? Vocês vão ver aqui agora como é que foi a última semana, porque eu gravei pra vocês a primeira, a segunda e a terceira semana e já tem vlog aqui, caso você tenha perdido, vou deixar aqui no card o vlog da semana 1 e o vlog da semana 2. Na terceira semana, eu confesso, falhei bastante em gravar as comidas, mas tem bastante conteúdo também, então vou deixar o recap aqui pra vocês verem como é que foi a alimentação e já volto pra gente conversar sobre. E finanças? Então, basicamente, gente, foi isso. As 3 semanas, a minha alimentação ela foi bem parecida, ela foi, assim, bem regrada e praticamente a mesma coisa, eu só fui mudando as frutas e fui me adaptando melhor, né? A primeira semana, pra mim, foi a mais difícil e se eu pudesse, né, eu traria o meu marido aqui pra vocês ouvirem o relato dele, porque eu acho que ele foi a pessoa que mais sofreu depois de mim, porque as minhas alterações emocionais foram enormes. E olha que eu sou uma pessoa que não consome tanto açúcar assim, mas que fez muita a diferença. A minha fome aumentou, assim, eu acho que o dobro, o triplo até, arrisco dizer, que aumentou umas 3 vezes mais. Eu tava com muita mais fome, eu tava procurando saciar a minha necessidade de comer o açúcar, né, de alguma maneira. Então eu sinto sim que a primeira semana eu comi desregradamente, tipo assim, comi muita fruta, comi o dobro de comida. Se eu fazia 3 refeições, eu fiz, sei lá, 4, 5 refeições. Eu senti muita fome na primeira semana e acredito que seja essa necessidade do meu corpo de estar tentando repor esse açúcar que estava faltando, porque nós sabemos que o açúcar
Ele é extremamente viciante e é como se fosse uma droga. Então, meu corpo estava passando por esse processo de desintoxicação e ele reagiu dessa maneira e as minhas emoções ficaram muito drasticamente alteradas de um nível assim quase que insuportável. Mas eu não desisti e não iria desistir porque era um desafio e eu sabia que o início, principalmente o início, ele é mais difícil. O glúten nem foi assim tão tanto. Eu nem senti tanta falta porque eu troquei bastante pela aveia, então já saciava bastante a minha vontade. Eu fiquei com saudade de comer pão, mas de resto não tive nenhuma dificuldade com o glúten. E os ultraprocessados, a gente vai falar um pouco mais sobre eles no final, porque também abriu a minha visão para muitas coisas esse desafio. Eu sempre quis fazer um desafio assim. Eu já fiz desafios de 15 dias sem açúcar, mas sem o açúcar, sem doce. Eu nunca fiz um desafio que eu fiquei literalmente até sem, tipo assim, sem os ultraprocessados, sem pão, sem coisas que contêm açúcar, eu nunca fiquei assim. E essa foi a primeira vez e foi um choque muito grande para o meu corpo. E o pós tá me surpreendendo ainda mais. Faz uma semana que esse desafio finalizou, né? Hoje é domingo, tô gravando esse vídeo pra vocês, vai ao ar hoje, né? Esse vídeo. Mas essa semana eu tive o primeiro contato em comer açúcar. Eu ganhei um chocolate, uma bolinha da Lindt do trabalho. E eu fui comer esse, não tava estômago vazio, eu tinha almoçado. Eu tô explicando isso por quê? Porque pode ser, de estômago vazio é ainda pior. Não, mas eu tinha almoçado muito bem, eu estava satisfeita e comi como uma sobremesa. E eu já esperava que seria muito, 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 muito doce, mas o efeito no meu corpo foi extremamente instantâneo. Eu comecei a sentir muita dor de cabeça nessa área, assim, 1 minuto após ingerir aquele doce. E essa foi a primeira vez que eu me senti assim, depois de um desafio, me senti mal por ingerir alguma coisa. Eu comi pão, eu terminei no domingo passado, né? Na segunda eu comi pão, consumi algumas coisas que continham açúcar, por exemplo, cereais, essas coisas ultraprocessadas, né? Mas o açúcar diretamente não tinha ainda. Então foi um choque pro meu corpo. Depois disso, nós passamos aí pro glúten, como eu falei. Eu não tenho nenhum problema com glúten, né? Foi mesmo um desafio que eu fiz de de limpar minha alimentação e só comer coisas naturais. E os ultraprocessados foi algo assim que me chocou bastante. Por quê? Quando a gente vai no mercado, eu já fazia muitas as seleções conscientes da minha alimentação e do que eu comia. E nesse desafio, eu fiz ainda mais a seleção daquilo que eu comia, né? Porque tinha que ser minimamente processado ou tinha que ser natural. Não podia ter conservantes, não podia ter químicos, nada. E tudo que a gente vai comprar, gente, tudo a gente olhava na descrição, nos ingredientes, continha açúcar e, sabe, vários tipos de químicos. E eu fiquei, assim, extremamente até indignada um pouco, porque quantos químicos? Por que eles colocam tantos químicos nas comidas? Por que a gente não toma a atenção e em ver que a gente está comendo coisas que pareciam que eram naturais, pareciam que eram boas, e o que me chocou mais foi isso, porque às vezes a gente pensa que tá comendo algo bom, mas aquilo tá cheio de conservantes, de químicos, que a gente tá ingerindo sem nenhuma necessidade. Vou dar um exemplo muito claro aqui pra vocês. Teve uma altura que eu pedi pro meu marido ver se ele encontrava aquelas batatas que nós fazíamos na air fryer, só que contesse nos ingredientes, né? Só a batata e o óleo, que é natural. E ele teve uma grande dificuldade. Por quê? Porque existem as batatas que são congeladas, que só é a batata e o óleo, né, de girassol. E existe a maior parte que tem, no mínimo, uns 5 químicos e conservantes ali.
E são as batatas que são mais palatáveis, que são melhores, que a gente sente mais vontade ainda, que a gente come disparadamente. E eu fiquei chocada como a indústria de ultraprocessados, a gente nem vê o que a gente está comendo e colocando, sabe, na nossa casa, na nossa mesa, sendo que não tinha necessidade. E quando eu voltei ontem, eu fui experimentar o açúcar pela segunda vez, né? Ontem nós saímos para jantar e eu fui comer uma sobremesa. E essa sobremesa tinha bastante, era uma bola de sorvete com um cookie. E eu e meu marido dividimos uma sobremesa. E quando eu comi, gente, foi muito bom pro meu paladar, mas foi igual o chocolate na quarta-feira. Instantaneamente, uns 2 minutos depois, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Hoje de manhã, eu acordei com dor de cabeça, como se eu tivesse de ressaca. E eu fui perguntar pro chat GPT, e essa aqui foi a resposta dele, de que pelo açúcar refinado causar uma alta elevação, né, súbita na insulina, ela libera algumas substâncias que prejudicam algumas substâncias do nosso cérebro, que eu não vou saber te dar o nome certo aqui agora, e que isso pode ser a que causa a dor de cabeça, assim, no momento seguinte que eu comer açúcar, porque eu estava um tempo enorme sem comer o açúcar e o meu corpo já está totalmente acostumado com o natural. E eu fiquei indignada, gente. Por que eu tenho que aceitar, ou por que eu tenho que ter na minha alimentação algo que me faz completamente mal? Ah, se eu comer aos poucos, se eu continuar comendo, meu corpo vai acostumar. Mas por que meu corpo tem que acostumar a comer alguma coisa que não me faz bem? E isso me fez abrir esse desafio, me fez abrir os olhos para muitas coisas. Nós não precisamos comer muitas coisas só porque, ela é cheia de mimimi, é cheia disso e daquilo. Não, gente, é você que escolhe o que você está colocando dentro do seu corpo, na sua alimentação. Se o açúcar está me causando esse efeito agora, depois que eu fiz esse desafio, né? Isso só me chocou ainda mais de como que o açúcar me fazia mal e eu não sabia, ou que eu tava cada vez mais ingerindo mais, e quando a gente não é sensível a isso, né? A gente vai comendo e não vai vendo. E eu fiz um post sobre isso no Threads. E algumas pessoas até falaram assim, nossa, eu prefiro morrer do que ficar sem açúcar. Gente, não faz nenhum sentido. E eu fiz uma pergunta, uma enquete também lá no Threads sobre qual o maior vilão que vocês acham que foi desse desafio: o glúten, o açúcar ou os ultraprocessados. Em um ranking, o primeiro que se destaca é o açúcar. O glúten não tem nada a ver se você não tiver uma doença celíaca, né? Ou for intolerante ou tolerante, sei lá como é que fala. Mas os ultraprocessados também, muitos químicos que eles colocam e que a gente pode optar por algo mais saudável. É uma decisão sua. Mas dá pra gente, sabe, ter uma alimentação muito regrada, e eu vi uma diferença muito grande no meu período, né? Quando nós mulheres vamos do período menstrual, nós temos aquela chamada TPM, né? Indisposição pré-menstrual, alguma coisa assim. E aí, eu dava uma alterada bastante nas minhas emoções e comia muito açúcar, chocolate nessa altura. Era coisa de 2 dias, 3 dias. Mas aí, nesse período que eu tive, dessa vez que eu estava fazendo esse desafio, as minhas emoções estavam completamente estabilizadas. Eu não tive nenhuma alteração emocional, porque eu já estava na última semana, né, de desafio, já tinha passado pelas turbulências e meu corpo já estava completamente adaptado. Então, é algo assim que nós precisamos tomar bastante cuidado. Eu não tô aqui falando, nossa, só come coisa natural, deixa de comer ultraprocessados, deixa de comer isso, aquilo, mas se eu puder te dar um conselho e falar, faz alguma coisa,
diminua ou anule por completo o açúcar da sua vida, porque ele não te traz benefício nenhum. E o pós só tá me dando a certeza de que realmente o açúcar ele é muito prejudicial, ele é muito ruim para nossa saúde. De resto, esse desafio me ajudou muito a ver todas essas coisas que eu falei para vocês. Em relação ao meu corpo, o que mudou? Mudou as minhas emoções, foi onde eu senti mais, estabilizou bastante, né? Depois da segunda semana, a minha alimentação e as minhas emoções estabilizaram bastante. E o meu corpo deu realmente, sim, uma boa desinchada, principalmente na parte da barriga, vocês viram aí, vou colocar aqui o antes e o depois do primeiro e do 21º dia. Mas o que realmente me chocou foi isso, tudo que eu compartilhei aqui com vocês. E agora, pretendo continuar comendo essas coisas que eu tirei. O glúten eu não tenho problema nenhum, eu não como em excesso. E sim, eu vou ter que comer pão e coisas que tem glúten, não tem nenhum problema. Os ultraprocessados, eu vou continuar evitando algumas coisas como embutidos, como fiambres, presunto, essas coisas. Coisas que tem muito sódio, vou continuar evitando, mas não quer dizer que eu não vá comer. O açúcar, eu vou evitar o máximo que eu puder, o máximo, porque eu não quero me sentir como eu me senti. E sabendo do malefício que isso me traz, eu não vejo nenhum motivo para que eu tenha isso na minha refeição ou na minha alimentação. Então eu vou optar por adoçantes ou por doces ou por coisas mais naturais ou adoçadas com coisas naturais, o máximo que eu puder pra, sabe, porque eu não vejo nenhuma necessidade mesmo e me chocou bastante o efeito que isso fez pra tirar. E agora que eu experimentei, esquece. 100, 0, o máximo que eu puder evitar, eu vou evitar. E foi isso, as minhas considerações desses 21 dias. Eu adoro fazer esses desafios. Foi de longe o desafio mais difícil que eu já fiz na minha vida, mas me abriu os olhos para muitas coisas e foi bom, porque às vezes a gente tem a percepção de umas coisas porque a gente viu alguém falando, alguém julgou o pãozinho, alguém julgou o glúten, alguém falou isso ou aquilo, e eu tirei a prova que o vilão nunca foi o glúten, que o vilão não é o nosso pão, que o vilão é o açúcar, é as coisas com gorduras, as comidas com 300 químicos e conservantes. Então fica aí a dica e isso realmente, esse desafio realmente me abriu muitos olhos. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Coloque aqui pra mim nos comentários se você teria coragem de fazer um desafio assim, se você já fez, como você se sente, como você se sentiu. E até o próximo vídeo. Gente, um beijo e tchau, tchau.